nós estamos de volta com o TCV Entrevista. Meu convidado de hoje é o Sidão Clay. Ele realiza aqui em Presidente Venceslau, pelo Paulista de Jundiaí, nos dias 18 e 19 de junho, uma peneira, uma avaliação aqui em Presidente Venceslau. Qual é a idade para o garoto participar da peneira, Sidão? Para essa avaliação, nós vamos selecionar garotos nascidos nos anos de 1994, 1995 e 1996, Edmilson. 17, 16 e 15 anos. 15 anos. Muito bem. O Lima citou o Cafu, que foi avaliado em 15 e não passou. Isso. Muita gente fala assim, como o Cafu passou por 15 peneiras e ninguém quis o Cafu? Eu acho que ele só passou o dia que o olheiro estava atrás de alguém que tivesse um vigor físico muito grande, que é o que o Cafu tinha. Com certeza. Velocidade, porque ele tinha a velocidade e o seu fator físico de ser um rapaz que não se machucava com facilidade. Diferenciado. Né? Mas o passe de bola do Cafu, domínio, ele não tinha nada de espetacular. Não, nunca foi dos melhores, né? Ficou comprovado em vários jogos aí. Você acompanhou a carreira dele, né? A gente também acompanhou. E por várias vezes o Cafu, para quem entende de futebol, você jogou futebol, você sabe, chegava na linha de fundo, né? E cruzava e cruzava errado, né? Então era um fundamento no qual ele não era bom. Mas em compensação em outros ele se destacava, né? Principalmente hoje o futebol gira muito em torno da condição física. Ele tinha uma condição física privilegiada, né? De muita velocidade, né? Poder de aceleração. Então se tornou aí talvez o maior ala direito ou lateral direito da história das Copas do Mundo, da história do futebol. Por isso que ele ficou em tantas avaliações, em tantas peneiras. Né? Isso que eu queria falar, Edmilson, porque você veja bem, muitas vezes as peneiras elas têm vários objetivos, as avaliações. Você foi feliz no seu comentário, porque você veja bem, de repente o Paulista de Jundiaí vem aqui para analisar jogadores de ataque, né? Certo. E passa despercebido um Cafu, né? Às vezes as peneiras que o Cafu participou, o objetivo não era um ala direita, e como você disse depois, naquele dia tinha alguém observando, quem sabe, o ala direita, né? Sim. O lateral direito. Um velocista. Alguém com vigor físico. Então as peneiras elas têm vários objetivos. Às vezes o avaliador vem, que é um goleiro, como aconteceu com o Vitor, né? Com o Vitor. Que é um zagueiro, um meio-campista, né? E às vezes o craque, ou outro grande jogador, um atacante, passa despercebido nos olhos do avaliador, nos olhos do olheiro. Falando em Vitor, que vai disputar a Copa América agora pela Seleção Brasileira, goleiro do Grêmio, né? Que foi descoberto pelo Sidão Clay aqui em Presidente Venceslau. Vitor treinou aqui no Municipal, né? Morava aqui em Santo Anastácio, os pais ainda moram aqui em Santo Anastácio, e a gente sabe do carinho que o Vitor tem pelo Sidão Clay. Isso eu pude ver, porque o dia que o Vitor esteve aqui em Venceslau, nós estivemos lá reunidos, né? E que ele falou de você, da ajuda que você ofereceu a ele, levando ele para o Paulista. E foi lá no Paulista que ele apareceu para o mundo, né? Perfeitamente. O Vitor passou para o Brasil e depois para o mundo, né, Edmilson? O Vitor ficou 10 anos no Paulista, desde a categoria infantil, passou por todas as categorias de divisão de base do Paulista, chegou ao profissional, só saiu de lá para o Grêmio de Porto Alegre, onde se tornou por 2 vezes, né? O melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. No último ano, agora 2010, ficou em 2º lugar, né? E chegando aí a Seleção Brasileira, né? E hoje um dos melhores goleiros. O Brasil tinha uma fama até a década de 80, antes do Taffarel. Isso. Do goleiro ser a posição mais fraca da seleção brasileira e dos times brasileiros. Depois do Taffarel, isso mudou bastante. Com certeza. Até a nível de jogar no exterior, não se contratava goleiro brasileiro. Não, né? Imagina. E depois do início dos anos 90, com a ida do Taffarel, para a Itália, né? Aí abriu as portas para outros goleiros brasileiros, mostrar realmente que a escola brasileira é muito boa, né? Mas considerar também, Edmilson, que se você deve lembrar disso, que
que os goleiros brasileiros, comparados com os de hoje, eles eram baixos para a época comparado com os europeus. Sim. Até em função do futebol praticado lá, né? Futebol de vigor físico e de lançamento na área. Vou até ressaltar que você foi goleiro, conhece melhor do que eu isso aí. Né? Então, qual é a cultura do futebol europeu até aquela época? Que os goleiros brasileiros, como nós temos a habilidade e a técnica, jogamos por baixo. Então não se precisava de goleiro alto. Né? E na Europa, como a gente costuma dizer, cintura dura. Né? Não tem a ginga do brasileiro, da América do Sul principalmente. Bola alçada na Bola alçada. Então o goleiro europeu só servia se fosse alto. Depois da ida do Taffarel, que não era um goleiro alto, mas provou que a qualidade do goleiro brasileiro tinha que ser respeitada, abriu-se aí um campo enorme para os goleiros brasileiros, aí foi embora Dida, Júlio César e outros nomes aí, né, que a gente, no momento não Doni, Júlio César. Tem uma pancada deles lá fora. Vários goleiros aí foram jogar na Europa. Júlio César é goleiro da Seleção Brasileira e da Inter de Milão. Saiu do Flamengo, foi fazer um estágio e ficou de graça, sem receber um tostão. Só com moradia. Para jogar na Inter. Atrás de um profissional de muito sucesso, tem sempre uma bela história, gente. Uma história de luta, o camarada luta, de sofrimento, né? Às vezes até de humilhação, de choro, né? de lágrima. Tem muita coisa assim incrível que acontece. O Vitor, por exemplo, que você descobriu, né? Ele contou, aí ele me disse, falou assim, eu perguntei para ele, para os garotos que estão começando, que se espelham em você, porque hoje ele é, principalmente no Sul, no dia que ele esteve aqui em Venceslau, o Vitor, ele estava aqui à tarde e o Grêmio estava fazendo um lançamento da linha de óculos do Grêmio. Isso. E ele foi o modelo. E eu disse que ele era hoje ele é, queira ou não, uma das pessoas dos jogadores que os garotos estão se espelhando. Eu falei, e como é que é para passar numa peneira, numa avaliação? Ele falou, rapaz, eu não sou um bom conselheiro para a questão de peneira de olheiro. Porque quando o Sidão me viu, eu já saí aprovado aqui, eu cheguei no Paulista aprovado, quer dizer, que eu já tinha o carimbo dele. Né? Ele falou, então eu não passei por esse processo de lutar aí naquele campo. Ele falou, eu tive aqui, né? Mas daqui eu já fui direto e aí foi contrato e se tornou esse grande nome do futebol brasileiro aí, né? Goleiro da nossa seleção, que na minha opinião é um dos maiores do mundo, né? Porque se joga na maior seleção do mundo, que é a nossa seleção, né? Então, é diferente, né, Edmilson? É um outro tipo de trabalho, por exemplo, nós vamos fazer, podemos falar já sobre esse assunto, né? Por exemplo, ele não teve essa dificuldade realmente, porque eu estava presente, né? Então já saiu, como você disse, com o carimbo do Sidão Clay, né? Já atestado lá junto ao Paulista de Jundiaí. Agora, por exemplo, nesse evento que nós vamos realizar dia 18 e 19 de junho, agora próximo, no correr do mês, vem uma situação diferenciada, que as equipes não costumam fazer, que é escolher um jogador acima de 20 anos. Aí, raramente acontece isso, né? Até os 25 anos, para atuar direto no profissional da equipe do Paulista. Vai ser realizado no dia 17, na sexta-feira à noite, um jogo com jogadores aqui, um jogo treino com jogadores aqui de Presidente Venceslau e mais alguns jovens acima de 20 anos que eu estou convidando na região para que façam um jogo no Estádio Municipal José Francisco Abegão a partir das 19h30, e o avaliador do Paulista vai escolher um, dois ou quantos ele gostar, né? E vai levá-lo para esse jogador ou esses jogadores, vai levá-los para a equipe do Paulista Jundiaí para atuar direto na equipe profissional. É um trabalho diferente, seria uma peneira diferente, né? E por que esse trabalho? Porque o Paulista é uma equipe que está inovando. Porque você sabe, por exemplo, tem jogadores que só explodem depois dos 22, 23 anos de idade. Sim. E às vezes não tem oportunidade, né? Mais recentemente o Elias, que passou pelo Corinthians, atua na seleção brasileira, né? Você lembra do Ezequiel, que passou no Corinthians também alguns anos atrás, 10 a 12 anos atrás, um pouquinho mais talvez. O próprio, por incrível que pareça, eu vou citar 3 jogadores que passaram no Corinthians. O próprio atacante que veio
Liedson começou um pouco tarde no futebol, né? Então, Edmilson, exatamente, é um trabalho que o Paulista vai iniciar aqui em Venceslau, por incrível que pareça, é a primeira tentativa que vai ser feita. Vai ser aqui em Venceslau, né, com a minha participação, devido a essa amizade, esse relacionamento que eu tenho com o Paulista do Jundiaí, né, nós vamos fazer esse trabalho agora. Pegar jogadores acima de 20 anos que não tiveram oportunidade de repente iniciar a carreira, né, ficaram sem contrato, não teve empresário, e estão aí ainda com potencial para ser mostrado. Então esse jogador aqui em Venceslau, se for escolhido, vai atuar direto na equipe profissional do Paulista. Acima de 20 anos, entre 20 e 25 anos? 20 e 25 anos. Na sexta-feira, dia 17, 19h30. 19h30. No Municipal também? Também, no Municipal. Aí no dia 18 e 19 vai ser 94, 95 e 96. Nascidos no ano 94, 95 e 96. Gente, eu estou conversando com o Sidão Clay hoje aqui no programa. Eu vou para mais um intervalo comercial? É isso? Para o segundo? É isso. Vamos lá, então. Deixa eu falar aqui do Thiago Joias, para o Dia dos Namorados, ou para você presentear quem você gosta. Olha essa corrente que é de ouro 18 quilates, a pedra zircônia, 3 pagamentos de R$ 68. Um belo presente, tá? Também a linha que nós temos de pingentes e alianças do Thiago Joias e Relógios, que fica na Newton Prado 25, fone 32713444. TCV Entrevista vai para o intervalo comercial e volta já já.